Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José, essa é a Manuela. Nós somos os responsáveis pelo perfil das famílias poupadoras e a gente foi convidado para estar aqui com vocês na Escola do Matrimônio, falando dessa face do matrimônio que envolve a parte financeira. Não sei se vocês já viram, mas as pesquisas aí apontam que um dos principais motivos para divórcio é a questão financeira. E a gente quer trazer um pouquinho da nossa experiência enquanto casal e aquilo que a gente vem acompanhando em outros casais que seguem o nosso perfil e que são alunos dos nossos cursos. Isso, nós temos 12 anos de casados, 5 filhos e como a gente trabalha nessa área financeira já faz alguns anos, a gente resolveu iniciar esse perfil com o intuito de ajudar as famílias, né, a entender melhor como funciona essa parte das finanças no dia a dia, porque a gente entende que esse é um assunto que passa, né, de geração em geração, às vezes, a depender da criação que se tem, por alguns tabus, por alguns problemas de se conversar sobre. E a gente tenta, com o tempo, que as pessoas tenham uma facilidade maior em se comunicar sobre finanças, principalmente dentro do relacionamento, né? Visto que se vai compartilhar uma vida, e por que é que o assunto finanças sai dessa vida compartilhada, né? A gente entende que o público da Escola do Matrimônio compreende bem o que é o matrimônio, né? Antes de casar, provavelmente teve uma preparação espiritual com um diretor ou com uma pessoa de sua confiança para poder receber o matrimônio, que é um sacramento tão importante. Mas não houve uma preparação financeira, provavelmente. Alguns casais, a gente fica muito feliz em saber que desde o início do relacionamento se preocupava, tinha suas planilhas, anotava, mas isso aí é uma coisa muito rara de se Exceção, né? É uma exceção. O que a gente comenta, né, bastante é que os problemas financeiros, eles não são causa de nada, eles são às vezes consequência, né? E a primeira consequência que leva às vezes a problemas financeiros é a falta de diálogo, né? E o diálogo entre o casal deveria, né, espera-se que se inicie lá no tempo do namoro, né? Vai se aprofundando no noivado para no casamento as pessoas já terem ideia de como o parceiro, o cônjuge pensa, né? Aí a gente tem sempre uma historinha que a gente comenta lá do início do nosso namoro, que era com relação às contas, né? A Manuela, a família dela, as pessoas não, né? O que chegou pra gente, né? A irmã dela veio cheia da boa intenção, veio comentar antes da gente casar que a gente deveria ter as nossas contas separadas, né? Que cada um cuidaria do seu dinheiro para, segundo ela, seria mais fácil, facilitaria a vida, né? E quando eu ouvi aquilo, né, eu disse, não, peraí, isso não existe, né? O dinheiro é do casal, é uma conta só e acho que é assim que a gente vai ter, né? Não tem nada a ver isso aí de ter contas separadas, né? Então isso aí já foi no namoro, né? Não foi depois que a gente casou, né? E aí, eu falo um pouquinho sobre isso aí, mano. E aí, esses anos todos passados, eu entendo que foi bom ter acontecido esse episódio, porque isso despertou, como o Zé tá falando, que no namoro a gente já começou a falar sobre isso. Se não tivesse tido essa interferência, que é muito comum no mundo, né? As pessoas querem dizer o que o outro deve fazer. Principalmente porque a pessoa está iniciando uma vida, né? Então aparece alguém que já é casado. Quem engravida, é mãe de primeira viagem, sempre vai ouvir palpites de quem já é mãe, enfim, as pessoas gostam, né? Então, assim, por um lado foi bom, porque nos deu a oportunidade de conversar lá atrás e raciocinar, né? E a gente tratar sobre esse assunto e Zé expor que na família dele não era assim que acontecia. Então, a gente conversou, não foi motivo de discussão,
foi aquela oportunidade de já antes do matrimônio já exercitar a obediência, né, dentro do relacionamento, visto que o homem é a cabeça do relacionamento. E foi assim que a gente fez. Então a gente se casou. Antes, quando a gente estava preparando o nosso casamento, a gente tinha uma lista, uma planilha do que a gente queria, né, e podia fazer para o nosso casamento. Então, como prioridade, o sacramento, a igreja, a decoração da igreja, a música, e depois uma pequena festa que a gente fez. Mas o interessante é que desde lá do namoro e do noivado, a gente já se organizava no aspecto em que a gente viu o que a gente poderia pagar por mês e a gente pagava. E não ficava aquela cobrança de, esse mês eu paguei X e você pagou 2x, então mês que vem eu tenho que pagar 2x e você vai pagar. Não, a gente juntava, via o que era que ia conseguir e era o que a gente seguia fazendo. Depois do casamento, obviamente tudo isso se entrelaçou mais, porque vieram as contas da casa. Então nunca existiu isso, a conta de luz é sua, a conta de água é minha. Não, a conta é da casa, a gente vive na mesma casa. Eu não sei se vocês têm acompanhado, né? Ficou mais falado isso agora, depois que iniciou a pandemia, que começou essa crise toda, as coisas fechadas, as pessoas sem trabalhar, né? E uma pesquisa começou a ser bastante divulgada, é uma pesquisa sobre endividamento, né? Cerca de 70% das pessoas hoje no Brasil, elas possuem algum tipo de endividamento, né? Uns maiores, outros menores, outros já com atraso significativo, outros não conseguem mais pagar as contas, outros apenas têm aquele comprometimento. Um dado interessante falava que das famílias que têm dívidas, às vezes 50% da renda já está comprometido, então sobra pouca margem para a família conseguir fazer aquelas coisas que deseja, né? E essa questão, às vezes, ela surge, veja que eu sempre estou falando que é muito mais uma questão comportamental do que uma questão financeira. Ela surge já no início, no namoro, no noivado, né, quando vai começar o casamento, né? O que as pessoas priorizam? Uma grande festa, né? E vocês sabem muito bem que isso custa, às vezes, no mínimo um carro, né? Uma festinha mais ou menos aí vai sair o valor do carro, né? Uns aí com um carrinho um pouco mais simples, outros com um carro bem mais valorizado. Chegando até a ser o preço de um apartamento. Chegando a ser o preço de um apartamento. E o que acontece, né? Acontece que aí não vai sobrar, às vezes, para tu fazer a tua casa daquela maneira que tu querias. Né? A gente sabe que tem muita ajuda no início, a avó dá uma geladeira, a outra avó dá um fogão, ou alguém dá um sofá. A gente sabe que existe isso, mas também não é regra, né? E a gente também não pode esperar que isso aconteça sempre, né? Não é todo mundo que vai ter essa condição de estar recebendo esses presentes, vai depender do nível de família para família. Mas a gente sabe que, em geral, as pessoas acabam se endividando, né, já no início do casamento, com festa, lua de mel, às vezes recorrem a cartão de crédito para poder mobiliar a casa e já começa assim, né, no sufoco. E aí o que acontece? Vem os filhos, aí sobra menos dinheiro, né? E quando não tem o diálogo, não tem a organização, vai acontecer o quê? Brigas, né? Desentendimentos, tudo por conta de um planejamento que ou não deu certo ou que na maioria das vezes, na esmagadora maioria, não fez nada, né? Vai levando a vida conforme as coisas vão acontecendo, né? E isso é saudável, é legal? Óbvio que não, ninguém gosta disso, né? E a gente comenta às vezes que fazer um planejamento pode parecer chato. A gente disponibiliza planilhas no nosso canal, no nosso perfil, tem curso de educação financeira para o casal. É chato, tem que estar... Mas é mais chato ter que estar pedindo dinheiro emprestado para algum familiar, é mais chato estar com o cartão de crédito estourado, o limite lá nas alturas, né, da conta, entre o salário e o limite já pega, isso aí também é chato, né? Mas às vezes, e chato e caro, né? Porque cada vez que tu atrasa o teu cartão de crédito tem um juros bem alto, né?
O limite da conta é a mesma coisa, hoje limitaram ali em cerca de 8%, mas todo mês 8% da tua renda indo para o banco também não é uma decisão das mais inteligentes, né? Então, o que a gente faz quando se depara com essa situação, ou o que a gente faz quando não quer cair nessa situação? A gente se planeja, faz um planejamento, pode ser, a gente tem um material que está lá organizado, com roteiro, está testado, um monte de gente já usou, mas não precisa ser o nosso. Pode ser numa planilha de Excel, óbvio, pode, as planilhas são muito boas, pode ser num caderninho, pode ser pode ser onde tu quiser, mas algum tipo de controle, algum tipo de planejamento você tem que ter. E quando se fala em planejamento, né, a palavra pode assustar algumas pessoas, mas o planejamento, ele existe com base numa conversa, né? E aí, como você estava falando, né, essa conversa, ela precisa iniciar lá no namoro, porque muitas vezes não é nem porque a pessoa quer ser descontrolada, né? Podem ser várias causas que, com uma boa conversa, o futuro cônjuge já vai compreender o que é que aquela pessoa passa. Pode ser um trauma de família, pode ser algum problema que a pessoa teve na infância. A gente já viu casos de pessoas que passaram muitas dificuldades na infância e depois de casado, tendo o próprio dinheiro, foram apresentando algumas compras compulsivas, até de iogurte, por exemplo, de roupa, né? Isso aí muitas vezes precisa de um tratamento, né? A pessoa precisa identificar se ela está doente ou não. Ou às vezes é na base da conversa, para a pessoa entender assim, olha, isso aqui era na sua família. Agora com a gente, né, constituindo a nossa família, a nossa realidade pode ser essa, aquela. Então assim, a conversa, ela tem um poder muito importante dentro do relacionamento, tanto para se fazer um planejamento escrito, quanto para se entender o que está na cabeça daquela outra pessoa, né? Porque são criações diferentes, famílias diferentes, agora se unindo para ser um só. Então, assim, é muito importante que se quebrem certas barreiras ao longo da vida, porque depois a gente não pode cair naquela máxima comum do mundo, dessa questão de separação de contas. Você junta as escovas, dorme na mesma cama, divide o mesmo banheiro, mas as contas são separadas. Isso aí é o que a gente mais vê e é uma das principais causas para que exista uma separação no futuro, porque uma hora vai dar algum problema de choque de interesses dentro da família, quando vem os filhos, quando vem os problemas, mas principalmente para que a família possa crescer junta e alcançar os seus objetivos juntas, sem essa separação de salário, porque quando se separa as coisas, se perde força, né? A gente coloca vários exemplos que se um ganha 2 e o outro ganha 3, a família ganha 5. Que no ano é 60. Né? E aí, no final das contas, se cada um vai fazer a sua conta de pouquinho, não vai conseguir muitas coisas, mas juntos vão poder planejar, vão ver o ano. Essa importância de se ter em mente o médio e o longo prazo também faz parte do diálogo, para poder ser feito esse planejamento. Então, assim, o importante de tudo isso, né, resumindo o que a gente quer falar aqui, é que existe esse diálogo, se entenda a realidade do outro com relação às finanças, se quebre, né, se ultrapasse essas barreiras, que muitas vezes as pessoas acham que falar em dinheiro, dinheiro é um assunto que não se fala, mas tem que ser falado sim, principalmente no casal, porque assim, você tá numa roda de amigos e tá falando, gastei isso, gastei aquilo, realmente muitas vezes não cabe, mas com o seu esposo, com a sua esposa, tem que ser falado. Uma coisa que a gente comenta sempre é qual o resultado do diálogo, né? Eu sempre dou o exemplo do carro e da casa, né? O homem tem a tendência de se preocupar mais com o carro e a mulher mais com a casa, né? Então o homem vai pensar, não, preciso de um pneu mais largo, que vai dar mais segurança se a gente viajar na estrada, eu preciso de um carro maior, mais confortável. Às vezes tem um exagero, né?
Mas às vezes é uma preocupação válida, e eu estou pensando numa preocupação válida, né? Aí o sujeito está pensando que precisa de um carro maior, que vai dar mais conforto, para quem tem filho pequeno, para poder melhorar a posição das cadeirinhas, ter uma mala maior para poder levar mais coisas, ou um carro com 7 lugares, se quer levar uma avó, alguma coisa. Então é uma preocupação válida, né? Mas a mulher está mais preocupada com a casa, né? E ela pensa que é preciso melhorar, de repente, o quarto das crianças, é preciso melhorar alguma coisa dos eletrodomésticos, que vai ajudar, vai otimizar o tempo, vai poder fazer coisas melhores, né? Que também é válido, né? Mas são preocupações diferentes. Quando as coisas não são conversadas, né? O sujeito está lá pensando em trocar o carro, né? E a mulher está pensando em trocar as coisas que vão facilitar a vida na casa, né? Aí, quando não tem o diálogo, um está atrapalhando o outro. Pô, cara, eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo isso, estou economizando. Não quer comprar, tá? Quer comprar panela nova. Você já viu que tem umas panelas que não gruda comida? Que é coisa melhor do que aquilo. Olha o tempo que vai economizar lavando louça. Olha o tempo que não vai queimar o negócio, não vai ter desperdício, né? Mas tem que ser conversado, né? A Manuela que aparecia às vezes, não, vou comprar uma panela elétrica. Panela elétrica? Para que isso? Quem mais usa panela elétrica? Não precisa, para que gastar dinheiro com... Aí explicou o que o negócio fazia, aí tá, compra. Aí quando começa a ver o benefício da coisa, né, melhora. A gente comprou, por exemplo, um robozinho desse que passa o pano na casa. É excelente. Tu tá às vezes na cozinha, os dois ali fazendo um almoço, e ele tá passando um paninho na sala. É a melhor limpeza do mundo? Não é. Mas tipo, te ajuda, né? Ajuda para as crianças, elas arrumam o quarto, recolhem os brinquedos, querem ver o robozinho passando, limpando o chão, envolve todo mundo. Mas é algo que tem que ser conversado, porque se não é conversado, parece que é um desperdício, é um gasto bobo, né? Tá desperdiçando, tá esbanjando. Não é isso, né? Tem muita coisa que pode ser gasto para melhorar a tua condição de vida, né? Então, esse exemplo que eu falei, para mim é clássico, né? Às vezes quer ir para um lado, eu falei de carro e casa, mas não precisa ser carro e casa. Às vezes é um querendo viajar e o outro querendo comprar bicicleta para fazer trilha, entendeu? Cada um quer ir para um lado, para uma situação diferente. Então tem que ser conversado, minha gente. Se vocês não conversarem, não vai ter planejamento, não é que vai ser efetivo e que vai dar resultado se previamente não tem uma discussão do que vai ser prioridade naquela família. Até porque isso tudo vai gerar uma união, né? A pessoa pode pensar, mas como assim? Eu vou me anular, né? Muitas pessoas gostam de dizer isso, que quando casa a pessoa se anula e não tem a sua vida. Pelo contrário, né? É você fazer pelo outro. Então, se aquilo é feito sem esperar nada em troca, o outro vai fazer por ti também. Então, se a gente fomenta muito que existe o planejamento da família e existem os sonhos individuais, porque por mais que sejam uma só carne, existem os sonhos, os hobbies, as coisas que continuam sendo de cada um. O Zé gosta de tocar violão, eu gosto de trabalhar com artesanato quando eu tenho tempo livre. Então, se ele vai comprar uma corda de violão porque é pro hobby dele, eu vou dizer, não, eu tô precisando de linha. É aquela coisa assim, é você entender a necessidade do outro. É óbvio que uma coisa não pode passar pelas necessidades da família, ultrapassar, né? Passar na frente. Mas se existe uma conversa, os planos da família e os planos individuais que são colocados numa ordem de prioridade, todo mundo vai ser atendido nos seus desejos, né? Então, assim, é entender, olha, eu gostaria muito de comprar um violão novo. Mas agora a gente vai precisar cuidar de uma goteira, não sei onde. O que é prioritário? Comprar um violão ou cuidar da goteira da casa? Né? Então, isso gera consciência, a participação de cada um e dizer assim, não, então vai entrar um dinheiro tal mês, isso aqui vai ser direcionado para isso e quando sobrar no outro mês eu vou trocar o meu violão. Um ponto positivo, que eu acho muito positivo de se ter um planejamento é saber o real alcance da renda que a família tem, né? Pensem agora, quanto vocês ganham por ano? Rápido, sabe, né? Que daí que faça a conta, some, não sei o que, multiplique por 12, né? Mas isso é importante,
Porque quando a gente sabe o real alcance da nossa renda, diminui as frustrações, né? Porque tu vai desejar coisas que elas estejam de acordo com aquilo que tu pode, né? E essa angústia que as pessoas têm hoje, todo mundo querendo, vivendo no Instagram, na internet, olhando a vida dos outros, acaba gerando desejos, né? Que às vezes tu não pode ter aquilo. E também pode ser que tu jogue a culpa por aqueles desejos que tu não consegue ter no outro, né? Mas no momento que tu sabes o real alcance daquilo que tu tens, da tua renda, quais são as responsabilidades, aí já entra na parte mais organizacional, né? Tu sabe as tuas entradas, sabe as tuas receitas, as despesas fixas, aquilo que não pode faltar, né? Todo mês. E também tem que pensar que esse mês tá todo mundo trabalhando. Se daqui a 6 meses não tiver, como é que tu vai fazer? Né? Às vezes, se um dos dois perder a sua renda, não vai ter o que fazer, não vai conseguir pagar nem o básico. Né? Então entra a necessidade de ter uma reserva, de se planejar. Olha, a gente gasta tanto por mês com isso, com isso, com isso, com isso. Vamos juntar 3 meses, no mínimo 3 meses. Vamos dizer que seja 5 mil reais, que seja o teu gasto fixo, tá? Tu tem que ter no mínimo ali uns 15 mil guardado à disposição para emergência, tá? Se não tiver, o que vai acontecer? Quando as coisas apertarem, tu vai ter problema de caixa. Então isso vai ocasionar problemas, porque tu vai ter que deixar de pagar um plano de saúde, de pagar o colégio, vai ter que diminuir o consumo disso ou daquilo. Então é extremamente essencial que dentro desse planejamento a prioridade inicial, antes de fazer a tua viagem, de trocar o teu carro, de comprar os domésticos, é tu ter a tua reserva. Ah, mas vai demorar, não interessa, né? Roma não se fez em um dia, né? Começa devagar, junta 100 reais esse mês, daqui a pouco vai te sobrar 200 mês que vem, o 13º tu não gasta todo, guarda a metade, e por aí vai, aos poucos, mas tem que ter vontade firme, vai ter que ter vontade forte, vai ter que ter renúncia. Mas não pense também que essas renúncias que a gente faz em prol da segurança financeira da família serão coisas ruins. Eu falo aqui que aqui em casa, quando, por exemplo, nós somos hoje 6 e mais um que está chegando, né? Se a gente for comprar um hambúrguer para todo mundo, aqui vai dar no mínimo aí uns 120, 150 reais para todo mundo. Mas eu consigo comprar no mercado ali 1 quilo de carne moída, consigo comprar um pãozinho. A gente faz seguido os nossos hambúrgueres em casa. Faz o pão, que já economiza faz o pão mais. Também mas dá muito trabalho, mas a gente só está reclamando, né? Mas pensa, põe as crianças para ajudar, o casal, os dois cozinhando, tomando um vinhozinho, aproveitando para conversar, né? É muito bom, né? É óbvio que em alguns momentos comprar uma coisa fora e jantar fora é óbvio que vai ser agradável, mas quando tu começa a fazer isso todos os dias, todas as semanas, né, tu perde aquele glamour da coisa de vamos sair todo mundo em família. A empolgação, até as próprias crianças, sim, elas já vão banalizando aquilo, né? Se você passa um tempo sem fazer essas coisas, ou faz em ocasiões se especiais, valoriza muito mais, vai valorizar, né? Vai pensar assim, eu vou em tal lugar, será que tem parquinho? Será que tem sobremesa? Será que tem isso aqui? Mas é a mesma coisa do pedir comida por aplicativo, né? A gente sempre fala que uma coisa é você ter um imprevisto, atrasou a rotina do dia e tu vai lá e vai resolver aquilo. No final de semana, às vezes quer fazer. Agora, a falta de organização diária, de se organizar para passar no mercado, ter as coisas em casa, vai levar a gastos que não são previstos, porque a preguiça e a falta de organização leva a pessoa a precisar recorrer desses artifícios. Os vícios, o que seja, o que for, né? Os pecados capitais,
as desordens do dia a dia vão gerar uma consequência. Então você, em vez de ordenar aquilo na sua vida, você vai querer resolver de uma forma fácil problemas que são difíceis. Porque hoje você resolve, mas a fome vai dar daqui a pouco, não é nem no outro dia, né? Porque no mínimo 3 refeições no dia. Então, se você não se organizou para o almoço e também não se organizou para o jantar, então você vai pedir comida também no jantar. E assim vai gerando um problema, né? E a gente também fala que problemas financeiros, familiares, na maioria das vezes não tem a ver com o salário que se ganha, né? Com o valor que se recebe. Se a pessoa ganha pouco, ela é pobre e miserável. Se ela ganha muito, ela é abastada e é bem organizada. Não. A gente já viu em questões de trabalho quantas pessoas que ganham muitíssimo bem e são completamente desorganizadas, endividadas. Eu lembro que na época em que eu era estagiária de um banco, o gerente do banco ele dizia assim: você sabe quem são as pessoas mais endividadas do banco? E você pensa assim, quem ganha o salário mínimo? Não, ele disse juiz, procurador, pessoas que têm salários altíssimos, que por ter uma renda alta acham que podem abraçar o mundo. E por outro lado, pessoas que ganham um salário mínimo, ou um pouquinho mais, conseguem se organizar, né, fazer o que é necessário para a sua vida cotidiana e ainda economizar, ter uma belíssima poupança. Por quê? Porque as coisas estão ordenadas na vida, né? Outro problema que a gente comenta muito no nosso perfil, que é resultado da falta de diálogo, é o que, eu não sei se isso foi a gente que inventou, mas eu nunca vi ninguém falando, né? Que são as pequenas traições, né? As traições financeiras, né? Não tem nada a ver com traição conjugal. Conjugal, né? Mas são traições que às vezes o sujeito ali combina com a mulher: não, eu jogo futebolzinho ali toda quarta-feira com meus amigos, né? E é R$10 ali o aluguel da quadra, cada um dá 10, mas assim, ela não sabe que nesse joguinho de futebol aí tem lá um caminhão de cerveja que a turma toma, faz um churrasquinho depois, e o gasto com o futebolzinho ali não foi só os R$10, né? Virou 100. Né? E às vezes a mulher diz isso é exagero que a gente está falando, mas para ficar claro, né? A mulher diz que vai no cabeleireiro pro marido, vai fazer um penteadozinho ali, um cortezinho, que vai dar R$50 e gasta 400, né? E aí o sujeito está esperando que ela vai gastar os 50, aquilo está dentro da rotina da família, da programação, e no final do mês está faltando. Ou o cara a mesma coisa, né? Diz que vai gastar tanto e está gastando muito mais e falta para outras coisas, né? Isso acaba virando vício, né? De estar comprando coisas escondidas e que no final das contas vai atrapalhar nas finanças da casa, da família, podendo faltar até para outras coisas, né? E a imagem clássica que a gente vê, que já virou piada, que é uma piada que não tem graça, que é a história da mulher ir ao shopping escondida do marido, chegar em casa e esconder as sacolas, né? Aí você para pensar assim: se é uma família que tem um diálogo, né, e deu uma escorregada, naquele mês as finanças são juntas, eles vão tentar sanar aquela situação e aquilo não vai se repetir mais. Mas se é algo corriqueiro, né, e ainda pior, a família ainda separa as contas, o que vai acontecer com essa esposa? Se ela trabalha e ela tem as obrigações dela, a conta de luz é dela, mas ela gastou com as compras no shopping, ela não vai conseguir pagar a conta de luz. Aí o marido já vai gerar 2 problemas, né? Um que comprou sem ter necessidade ou porque foi por impulso, não vai pagar a conta que era da obrigação dela, vai passar para o marido e aí vai gerando as brigas. Tiver, né? Se ele tiver, e se ele não tiver, vai para o cheque especial. Né? São muitos problemas que vão... É um efeito cascata. E aí você repara que não tem... o problema não é o dinheiro, né? O problema não é o dinheiro, o problema são os comportamentos, né? Como eu falo que esses problemas financeiros, eles são causas, né? São causas de desordem, né? E de falta de diálogo, né? A gente exemplificou aqui algumas coisas, mas assim, resumindo, vocês precisam ter um planejamento feito entre os dois. 4 né? mãos. 4 mãos, se possível, quer colocar o filho junto para participar, já entendendo um pouco: olha, isso aqui vai ser o que vai sobrar, que a gente vai poder ver para ti,
e para dar dimensão para ele de como funciona a casa. Né? Saber ao certo quanto que se ganha, quanto que se tem de gasto fixo, quanto que se tem de gasto variável. Né? Isso é essencial. Se possível, colocar nos gastos fixos os valores correspondentes às reservas. Né? Economizar todo mês R$100, R$200, não sei, né? Vai variar de família para família, mas coloque isso como prioridade. E eu queria dizer para vocês, a gente fala isso não para se vangloriar, mas para poder ajudar. Né? Eu sou economista, trabalho há mais de 15 anos no mercado financeiro. Né? Manuela é administradora de empresas, trabalha no Serviço Público Federal. Hoje nós somos embaixadores de uma grande marca, de uma grande instituição financeira. E a gente não fala isso para se exibir, mas para vocês verem que nós estamos por dentro do assunto. Né? Nós não somos qualquer pessoa quando o assunto é finanças da família. Então nos usem, nos procurem, vocês podem ir até o nosso perfil no Instagram, nos chamem, a gente responde todo mundo pelo direct, a gente conversa com todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, porque afinal são 2 trabalhos, agora a gente arrumou um terceiro, tem 4 filhos, está vindo o 5º, às vezes demora, mas a gente não deixa ninguém sem resposta. Né? E a gente sempre tenta ajudar ao máximo aquelas pessoas que nos procuram. Então, se vocês precisarem, se sentirem à vontade e se quiserem, podem vir nos procurar, né, Manu? Com certeza. E a gente está sempre focando nessa parte, principalmente das virtudes, porque a gente não pode ir na linha que o mundo prega, né? Que é realmente o sucesso, a conta bancária recheada, a prosperidade. E o principal é o nosso espírito, a nossa salvação. E através das virtudes, e a gente trabalhando essa questão, não precisa ser o dinheiro é do demônio. Né? A pessoa não pode ter uma vida tranquila, confortável, porque ninguém vai para o céu sendo rico. Não, até na Bíblia diz que é difícil, não é impossível, né? Mas existe a generosidade, existe tudo. Então, assim, o nosso foco é sempre nas virtudes e na santificação da família. Né? Então, realmente, precisando da gente, a gente está à disposição e o nosso apostolado realmente é esse, para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? A gente fica disponível e qualquer coisa que vocês precisarem, não deixem de nos procurar. Um abraço para vocês, um abraço para o pessoal da Escola do Matrimônio e a gente espera vocês. Um abraço, até mais. Tchau.